Olá, queridos alunos, professores presenciais. Nós estamos aqui com o senhor Flávio Natal, chefe do 1º Distrito de Meteorologia do INMET. Olá, senhor Flávio. Olá, tudo bom? Ele veio aqui falar um pouco sobre as ilhas de calor. O que é uma ilha de calor? Nessa aula, nós iremos entender um pouco mais como elas se formam e qual é a solução que a gente pode estar prevenindo a incidência maior das ilhas de calor. Senhor Flávio, o que é uma ilha de calor? Anne, ilhas de calor é um fenômeno local, regional, né? Causado pela substituição da vegetação, ou seja, é um fenômeno causado pela urbanização, pela troca do material superficial, né? Um fenômeno que modifica o albedo de superfície, ou seja, o índice de refletividade. Isso gera a substituição de materiais com alta refletividade para baixa refletividade, gera aí as ilhas de calor. Isso, no primeiro momento, são ilhas de calor, são locais onde as temperaturas são mais altas. E isso ocorre tanto em áreas rurais como em áreas urbanas, principalmente em áreas urbanas. Existe um local que ocorra uma incidência maior das ilhas de calor em cidades? Olha, ilhas de calor ocorrem nas regiões onde predomina os materiais tipo concreto, né? Edifícios grandes, altos. Nesses locais predomina a maior incidência do fenômeno local de ilha de calor, devido à maior quantidade de material com baixa refletividade na área, né? Os meus alunos estão, nesse momento, em comunidades rurais do estado do Amazonas. Existe uma diferença das ilhas de calor nas áreas urbanas e nas áreas rurais? Bom, como eu falei, existe o fenômeno de ilha de calor existe tanto no campo quanto na cidade. No campo existe a ilha de calor causada pela substituição da floresta por áreas de pastagens. Isso modifica a refletividade daquele local. Nas áreas urbanas a intensidade é muito maior, porque ali você está colocando concreto, substituindo concreto, um material com grande capacidade de absorver calor e reter muito pouca água, ou seja, a água toda escoa, a área urbana fica uma área seca, com baixa, praticamente impermeável, né? Então, a área urbana ela emite calor para a atmosfera, aquecendo a superfície e a atmosfera, mas um calor seco, né? Enquanto que as áreas mais rurais, elas emitem vapor d'água, aquela radiação incidente sobre a superfície, ela é emitida, ela é utilizada no processo de evapotranspiração, o que não é mais usado nas cidades. Então, no campo, aquele processo de evapotranspiração é usado para aquecer, né? Para esfriar, aliás, para esfriar a atmosfera local. Então, há uma diferença aí entre o campo que emite vapor d'água e ajuda a esfriar a atmosfera, e as cidades que emitem calor seco. E durante o dia, esse fenômeno da ilha de calor é muito mais intenso em superfície, e nas camadas mais altas da atmosfera, ainda não, claro, não falando de 100 metros mais ou menos, né? 50 metros, 100 metros, essas temperaturas são bem menores, ou seja, elas são muito maiores na superfície. Já à noite, continua aquele processo de ilha de calor mais intenso na cidade. Por quê? Porque enquanto o campo perde radiação para a atmosfera e esfria rapidamente, o concreto na cidade, ele libera calor de uma forma muito mais lenta. Então, durante a noite, o fenômeno de calor é muito maior em termos de contrastes nas áreas urbanas do que no campo. Então, para esse meu aluno, esse meu professor presencial que está em comunidades rurais, existe alguma medida preventiva a longo ou a curto prazo que possa estar minimizando o efeito das ilhas de calor?
Hoje, atualmente, a população que reside nas cidades é em torno de 50%, talvez um pouco mais. A estimativa dos órgãos governamentais que estudam essas índices populacionais é que até 2030, 70% da população esteja nas áreas urbanas, migrando das áreas rurais para os subúrbios das grandes cidades. Isso deve aumentar o efeito da ilha de calor nos próximos anos. Como reduzir esse fenômeno que só tende a aumentar? Arborizar os grandes centros urbanos, arborizar principalmente, para aumentar aquele processo de evapotranspiração dentro da cidade, ou seja, aumentar a quantidade de vapor d'água e ajudar a esfriar a atmosfera. E, principalmente, lagos. Os lagos são... a água tem uma grande capacidade de reter calor. Ela libera pouco calor, E, à noite, principalmente, a água, ela ajuda a manter a mesma temperatura do dia, diferenças mínimas entre o dia e a noite, devido para essa capacidade dela de reter aquele calor da radiação absorvida. Então, uma solução simples seria a arborização, tendo em vista que está vindo esse fluxo migratório e a tendência é aumentar esse fluxo para as áreas urbanas. Aumentar a urbanização e criar áreas de grandes lagos. Ok.